Uma empresa é regida por estratégia, né? Posicionamento, a forma como ele vai gerir, quais objetivos ele vai buscar. Então, se uma empresa ela não tem ciência ou um diagnóstico da sua realidade, ela simplesmente ela tem muitas variáveis a seguir, ela tem muitos caminhos a percorrer, e se ela não está posicionada, ela simplesmente vai atacando para todo lado. E quando a gente fala de estratégia, tem um framework, tem um modelo muito interessante, né, dentre vários modelos, né, como SWOT, como o BSC. Um bem interessante são as 5 forças de Porter. Tá? A gente não vai se aprofundar muito aqui nesse vídeo no detalhe, tá, da teoria do modelo, mas a gente vai abranger fazendo uma comparação dessas 5 forças em relação ao financeiro da sua empresa. Como é que você consegue identificar as influências dessas forças ali nas suas finanças, através dos demonstrativos financeiros. Então vamos para a prática. O que vocês estão vendo aqui na tela são os demonstrativos financeiros de uma empresa aqui fictícia que eu formei. Isso aqui é basicamente uma modelagem onde eu vou conseguir interligar o DRE, o fluxo de caixa e o balanço. Todas as alterações que eu fizer em uma projeção em determinado demonstrativo deve impactar todos os outros demonstrativos, né, os outros 2 principais no caso. O que a gente vai fazer aqui é justamente essa conexão das forças de Porter no financeiro. Então vamos lá, a primeira força é a concorrência entre empresas rivais, né? E o que pode acontecer aqui, no caso da nossa DRE, essa DRE aqui é uma DRE que está com um ano base, tá? Um ano inicial, comparando com a projeção do ano seguinte, tá? O impacto dessa força aqui na DRE já começa na primeira linha, que é justamente as vendas, tá? O que pode acontecer nessa rivalidade é a diminuição de pedidos, a diminuição do share, né? A diminuição do volume. Só que para isso não acontecer, geralmente as empresas, né, se não tiver ali um posicionamento estratégico, de diferenciação estratégica, né, se tiver uma consolidação ali da sua marca, da sua imagem e consegue manter seus preços, provavelmente ela vai mexer no preço para manter a mesma base ou o mesmo volume de venda. Por quê? Porque provavelmente, uma coisa interessante, aqui a gente está projetando um crescimento de venda de 23%, que provavelmente essa empresa vai fazer se for uma empresa de estoque. Ela vai comprometer o capital de giro dela colocando mais estoque dentro de casa. Então ela vai diminuir suas reservas, trocando isso por estoque para poder aumentar esse faturamento, e caso essa força ali de concorrência tiver mais acirrada, se tiver mais acentuada, ele vai precisar diminuir preços para poder gerar esse estoque. Então vamos ilustrar aqui em um mês específico, tá? Então nessa aba aqui eu consigo alterar preço de compra, eu consigo alterar as vendas, a compra, e o estoque ele vai automaticamente sendo modulado, tá? Então eu vou escolher aqui o mês de março para fazer essa simulação da diminuição do preço de venda. Então eu vou colocar esse preço aqui lá para baixo, tá? Vou botar 1.200, não vou descer muito, e diminuir isso para 5.000. Então percebam que o que aconteceu, tá? A minha margem caiu. Vou até voltar para mostrar para vocês. A minha margem no ano 1 era de 23%, o lucro bruto, e a margem do lucro bruto aqui no ano 2 é de 22%. Fazendo essa alteração de preço de venda, a gente consegue identificar o impacto disso aqui na minha margem, né? Caindo aqui 3 pontos percentuais. O que significa eu olhar aqui para o meu lucro bruto, para a minha margem bruta? É identificar a capacidade que a empresa tem de repassar preço, né? Então, a partir dos custos ali dos fornecedores, se ela consegue manter essa margem, significa que ela consegue aumentar seus preços, porque ano a ano os custos vão aumentando no decorrer da inflação. Se ela mantém a margem, ou ela tem estratégias de realocação de portfólio, ou ela simplesmente repassa. Se ela mantém o faturamento, significa que o cliente dela está apto a absorver aquele preço. Se vocês analisarem a DRE de vocês e tiver essa modulação, essa tendência baixa dessa margem, significa que vocês estão perdendo essa capacidade de gerar margem e precisa fazer alguma estratégia para alterar isso. Tá? Nesse caso que a gente fez, a margem não caiu tanto porque a gente manteve as despesas fixas quase que flat. E isso aqui é bem improvável de acontecer com esse patamar de aumento de faturamento. Geralmente, quando a empresa cresce 2 dígitos de faturamento, provavelmente ela vai contratar mais pessoas, ela vai contratar mais sistemas, ela vai ter alguns investimentos ali fixos em estrutura
para poder financiar essa operação, esse crescimento. Mesmo mantendo essa mesma despesa fixa, um crescimento bem irrisório, a gente conseguiu aqui diminuir o lucro líquido somente fazendo alteração no preço de venda. Então é uma força estratégica preciso fazer uma apuração mais acurada para identificar se isso não está acontecendo. A segunda força de Porter é o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, a pressão concentrada de poder em cima, pendendo mais para o fornecedor. Então, quais os impactos nessa perspectiva no financeiro? Primeira coisa bem óbvia é nos preços dos insumos, nos preços dos custos. Então, quando o fornecedor ele tem um poder pendente maior para ele, ele vai querer receber mais e receber mais rápido. Então, o que vai acontecer? Os custos aqui podem aumentar e os prazos podem diminuir. Quais os impactos disso no financeiro? Também na margem, né? Então, se eu aumentar aqui, então a gente está aqui em 20%, vamos mudar aqui se eu aumentar aqui para 1.500, eu vou exagerar porque como a gente está fazendo só em um mês, na realidade acontece que isso vai mês a mês, né? Então eu quero fazer um exagero aqui um mês para mostrar, né, para ser mais ilustrativo. Então eu vou botar 5.800, tá? Então o que acontece aqui, ó, que a minha margem saiu de 20% para 18%. Aqui eu já trago o meu lucro líquido negativo. Então vamos voltar aqui, não vamos exagerar tanto. Eu vou deixar 1.000 aqui, eu vou deixar, sei lá, vou deixar 5. A gente ainda consegue ter uma lucratividade aqui. Caiu bastante, saiu de 2,86 para 1,48. Isso significa que o meu fluxo de caixa pode ser prejudicado, ó. Então eu tenho um lucro líquido de 1,48% e eu tenho uma geração de caixa de 188 mil. Então já está descolando o lucro da geração de caixa, né? Essa diferença está onde? Está no meu balanço. Esse dinheiro pode estar em estoque, pode estar no contas a receber, no contas a pagar. Mas o outro ponto também, quando o poder tende mais para o lado do fornecedor, é que ele vai querer receber esse dinheiro mais rápido, né? Então vamos fazer também essa simulação. Eu vou colocar aqui, ao invés de 70% em 90 dias, 90% em 90 dias, 5% em 120 e 5% em 150. Então, eu já, apesar do lucro, eu já viro aqui a minha geração de caixa para uma geração de caixa deficitária, eu já fico no vermelho, né? O que vai acontecer aqui? Provavelmente eu vou precisar de financiamento, vou precisar pegar dívida de banco ou fazer antecipações de recebíveis. Isso aí já começa a prejudicar a minha lucratividade, porque eu vou ter custo, né, financeiro, não é isso? Então, o que aconteceu aqui foi justamente o impacto dessa força ali dos fornecedores, que você vai precisar fazer é diversificar os seus fornecedores, é fazer uma revisão ali no seu portfólio, é fazer uma revisão na sua linha de receita para ver se existe a possibilidade de fazer essa diversificação de fornecedores. Então, continuando na terceira força de Porter, que é o poder de barganha de clientes, bem parecido com o poder de barganha de fornecedores, mas o que ele vai alterar? Vai alterar também aqui em preços e também em prazos, mas é no prazo de recebimento. No caso, o cliente ele vai querer pagar mais tarde, né? Então ele vai querer aumentar aqui os seus prazos para ele sim ter essa liquidez. Então eu vou diminuir aqui, por exemplo, de vendas à vista para 40% e eu vou botar 30% aqui em 90 dias, tá? O que vai acontecer? Minha lucratividade vai se manter, ele não vai alterar meu lucro, mas eu vou ter no meu fluxo de caixa um déficit enorme, né? Por quê? Porque o meu contas a receber vai aumentar, né? Porque eu estou vendendo, eu não estou recebendo logo, esse ativo ali no contas a receber vai lá para cima, né? Inclusive aumentando a possibilidade de inadimplência também, né? Quarta força de Porter são a ameaça de novos entrantes. Essa força é muito parecida com o poder de barganha de fornecedores no financeiro, porém o que acontece é que quando existe ali uma ameaça de novos entrantes, a possibilidade que existe para que eu me defenda desses novos entrantes é aumentar a barreira de entrada. Isso significa aumentar meu investimento em ativos imobilizados ou então aumentar ali o meu investimento em diferenciação, para que esses novos entrantes tenham a dificuldade de rivalizar ali com o meu mercado, com o meu produto, tá? E quando eu aumento ali o meu imobilizado, é que eu aumento a minha eficiência, os meus custos caem, mas eu preciso de muito CAPEX para isso.
né, eu vou precisar de um capital relativamente alto em relação ao meu patrimônio para poder fazer esses investimentos, tá? Então, isso ali gera um momento de instabilidade, porque eu vou pegar um capital e eu vou apostar em uma estratégia de diferenciação um pouco mais alavancada, porque eu vou ter um capital de terceiro e eu vou ter uma aposta ali que aquela eficiência operacional vai trazer essa diferenciação e vai impedir de que os entrantes façam algum estrago no seu mercado. Tá? E isso vai impactar basicamente no fluxo de caixa. Então o que pode acontecer aqui? Você pegar um financiamento, vou pegar um empréstimo aqui de 5 milhões, por exemplo. Entra dinheiro no meu caixa, mas eu também vou ter que fazer compras de ativos, né? Então eu vou pegar aqui 4.500. E aí depois eu vou ter que ter uma nova meta. No caso aqui eu vou investir só 2 milhões, deixar um dinheiro no caixa. Não é isso? Deixar um dinheiro aqui no meu caixa. E eu vou ter que ter uma meta ali de payback, uma meta de receita. Tudo isso estrategicamente também pensando na diferenciação e na proteção do seu mercado. E a quinta força de Porter são as ameaças de produtos substitutos, ou seja, produtos que não são diretamente igual ao seu, mas que eles podem substituir ali o objetivo, né, que o seu cliente tem ao adquirir o seu produto, tá? Então, se no mercado eu tenho uma alteração no comportamento do consumidor, eu preciso estar antenado nisso para poder me proteger ou para poder também mudar meu portfólio. No financeiro, ele vai ser bem simples o impacto. Ele vai diminuir volume. Você, se tiver muito estocado, também vai precisar fazer essa diminuição de preço. Ah, Lucas, e se for serviço? O serviço, no caso, o estoque é o tempo, né? O estoque é a eficiência que eu faço aquela entrega. Então, nesse caso, quando eu tiver essa diminuição ali da demanda, eu também vou precisar me diferenciar. Eu vou precisar também mudar meu portfólio, mudar meu posicionamento, tá? Mas em termos financeiros, em termos de finanças, ele se comporta muito com a questão da diferenciação. Então eu vou precisar, nesse caso, ter capital, ter liquidez para poder investir em diferenciação, seja contratando uma consultoria, seja contratando pesquisa de desenvolvimento, uma pesquisa de mercado, e isso eu vou precisar também de recursos para fazer esse investimento, para que essa força externa ali não diminua a minha lucratividade e não me impeça de seguir ali na minha sustentabilidade.